Vamos falar um pouquinho de Michael Jackson e da arte de liderar? Olá, eu sou a Karina Reis, psicóloga, especialista em liderança, performance e bem-estar. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para seguir e compartilhar com aquelas pessoas que você acha que também vão gostar. E ativem a notificação, porque toda semana vem um novo vídeo aqui para o canal. Bom, quem você é quando para de ser o que os outros esperavam de você? Michael Jackson viveu essa pergunta e a resposta mudou o cenário musical para sempre. E nós vamos falar sobre a liderança desse artista ao decorrer de sua carreira. Não tem como não começar por esse ponto, as relações. As relações que nos cercam e que levam ao pensar, sentir e agir, desenrolando todas as histórias que vêm a partir disso. Não existe liderança fora do tecido humano que nos constitui. Reich nos mostrou em seus estudos que o corpo guarda cada história de dominação que nós vivemos. Rogers nos lembrou que o crescimento só acontece em ambientes de aceitação genuína. É preciso um ambiente favorável para o nosso crescimento. Enquanto Maslow nos ensinou que pertencer é também fazer parte, é parte de quem somos. Michael Jackson cresceu dentro de uma família que era ao mesmo tempo seu palco, sua prisão e sua origem. O pai que formou o artista era o mesmo que destruiu o menino na intenção de extrair tudo o que havia de melhor naquele talento. Era puro interesse próprio. E aí é que nasce a primeira lição de liderança. Você não se torna quem é apesar das suas relações, você se torna através delas. E muitas vezes na resistência que existe entre elas. É na dor que o jogo vira. É na capacidade de atravessar a dor que tudo pode ser mudado. Podemos observar quando Michael Jackson começa a fazer a sua transição de carreira. A carreira solo não foi um abandono ao grupo em que ele pertencia, tampouco aos irmãos. Foi sim uma escolha estratégica de sobrevivência e uma oportunidade de encontrar a felicidade e o propósito em tudo aquilo que ele vivia. Não era mais sobre ser obrigado, era sobre ser. E os nãos que Michael deu sempre em lugar seguro, quando ele sabiamente se cercava de protetores para tomar as decisões de impacto na sua carreira. Foi assim quando a oportunidade da carreira solo apareceu. E uma das condições na negociação ali que ele fez com os empresários era que os contratantes negociassem sua exclusividade e seu trabalho solo junto ao seu pai, o que não o colocaria frente a frente com o perigo. Um outro exemplo de autossobrevivência é após o acidente da Pepsi. Não apenas porque todo aquele evento aconteceu de maneira muito contrariada, mas em sua vulnerabilidade, já hospitalizado, Michael pôde sentir o apoio da sua mãe. Quando a sua mãe o vê ali naquela cama fragilizado e pede perdão por ter permitido que ele atravessasse todas as dores que atravessou, mas enfatiza que ele pode contar com ela sobre qualquer aspecto. Foi ali que Michael reorganizou todas as suas decisões e traçou então um novo caminho. O maior problema de todos estava resolvido. Sua mãe ancorou em Michael, o seu filho, emoções de segurança, acolhimento, colo, estrutura. E foi nessa ancoragem que ele encontrou força para romper com seus irmãos, porque romper com quem se ama sempre é muito difícil, especialmente quando existe um sentimento de dívida. E essa dívida que nunca vai ser paga. É um sentimento de ambivalência pura, o compromisso moral com a família de um lado e o desejo legítimo de viver os seus próprios sonhos. E essa tensão não some, ela se integra, fica fazendo parte do existir. E os grandes líderes aprendem a viver com essa tensão e gerenciam emoção e sentimento. Sentir e viver o sentimento. E então entra a maior proteção emocional que Michael Jackson usou. Peter Pan. Sim, Peter Pan e a Terra do Nunca trouxeram para Michael uma possibilidade de viver tudo aquilo que ele sonhava. E isso levou ele a ser uma pessoa que traçava seus próprios caminhos e potência. Enquanto preso numa infância inventada, numa vida infantilizada, era também ali o seu maior incentivador. Era ali que ele acreditava, confiava e respeitava a sua potência. Repetia sempre para si mesmo o quanto ele podia, o quanto ele era grande, o quanto ele era capaz. Buscou, inclusive, na sua aparência se assemelhar ao Peter Pan e na sua ingenuidade. Peter Pan é aquele que vive num lugar lindo, onde tudo acontece, tudo é possível, nada pode deter. E esse menino vulnerável, sensível, livre, era exatamente o que tornava sua arte impossível de imitar, única.
Reich chamaria isso de vitalidade orgânica ou hiperorganótipo desorganizado. Uma pessoa com alta energia, mas que ainda tem muita dificuldade de administrar isso. Carl Rogers chamaria isso de autenticidade, ser quem realmente é. Michael acreditava ser era Peter Pan e não Michael Jackson. Maslow chamava isso de autorregulação. Michael encontrou uma maneira de atravessar tanta dor que viveu. No livro A Arte da Guerra, o guerreiro inteligente ele não entra em batalha sem antes escolher o terreno. E Michael sabia disso instintivamente. Ele se cercou de pessoas estratégicas, o seu segurança, os seus produtores, advogados, que funcionavam como uma cerca, como uma estrutura que o colocava seguro diante de pessoas e diante do mundo. É claro, nem sempre isso era perfeito e muitas vezes ele sofreu com questões. Ele acreditou quando ninguém ainda enxergava o que ele via. Ele planejou cada passo dos seus shows, das suas parcerias, dos seus lançamentos. Agiu de forma incansável com uma disciplina que vinha de dentro, não de uma imposição recebida por outras pessoas. E em uma entrevista no documentário Vivendo com Michael Jackson, ele diz algo que resume tudo. Michael diz: "Eu sinto a música, então sai a dança." Timidamente, estimulado pelo repórter, ele se levanta e dança. Não é técnica, é presença, é entrega, é fé. E o que o tornava diferente? Elegância, liderança e influência. Não como conceitos abstratos, mas como postura de vida, um jeito de ser. Michael Jackson não seguia tendências, ele as criava com sua autenticidade, com prazer genuíno em fazer aquilo que ele fazia. Não era de pedir permissão, ele construía o caminho enquanto andava. Ele não esperava estar pronto, ele entrava em cena e se tornava pronto. Essa é a diferença entre quem espera a hora certa e quem decide que a hora é a certa. É agora. Então fica a reflexão: quem te ancora quando você precisa dizer não? Quem te dá suporte quando você não tem para onde correr? Quem te sustenta quando você decide ser dono da sua própria carreira? E quem caminha com você no seu crescimento? A maior lição que Michael Jackson nos deixa não está nos palcos, ela está nas escolhas que ele fez nos bastidores, nos momentos em que ninguém viu, nas dores que sentiu e na maneira como manejou isso. Acreditar, planejar, criar vínculos que te sustentem são fortalezas que fazem uma liderança avançar. E somente assim entrar em cena, fazendo boas escolhas, começando por aquilo que você acredita. E o resto é consequência e resultados.